Olá pessoal, tudo bem? Aproveitando que nós estamos entrando no mês de setembro, eu gostaria de falar sobre um tema que ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade, infelizmente, que é o suicídio. O suicídio, ele é um grande problema de saúde pública, tanto no Brasil como no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem de suicídio por ano no mundo. E no Brasil, é a terceira maior causa de morte entre os indivíduos de 15 a 45 anos. O número de suicídios ele está aumentando, principalmente na faixa etária mais jovem. Então, nós precisamos fazer mais campanhas de prevenção, nós precisamos falar mais sobre esse assunto, porque quanto mais nós falarmos, mais nós vamos conscientizar as pessoas da importância de olhar para esse tema. As pessoas acham que quanto mais se fala sobre o suicídio, pior é. Por quê? Porque você, ao falar sobre suicídio com uma pessoa, as pessoas acham que você vai colocar isso na cabeça dessa pessoa e aí sim ela vai pensar isso em suicídio e vai tentar o suicídio. E isso, na verdade, está errado. Na verdade, é o contrário. Quando a pessoa ela se sente à vontade para falar a respeito dos seus sentimentos, do seu sofrimento, fica tudo muito mais fácil e ela pode, inclusive, deixar de pensar em suicídio. Porque quando uma pessoa coloca para fora as suas emoções, ela começa a refletir melhor sobre isso. Então as ideias suicidas, elas começam a diminuir. Por isso que é tão importante a gente ter o conhecimento sobre isso e falarmos cada vez mais sobre o assunto. Aproximadamente 90% dos casos de suicídio tem alguma doença psiquiátrica envolvida. E eu vou falar hoje sobre as principais doenças. A primeira, a mais comum, é a depressão. Então, os estudos mostram que aproximadamente 60% dos suicídios a pessoa estava deprimida no momento do suicídio. Por isso, a importância de se tratar a depressão. Uma outra doença que também é bastante comum acontecer o suicídio é o transtorno afetivo bipolar. O bipolar, ele oscila entre as fases de depressão e as fases de euforia. Então é um transtorno de humor que também cursa com suicídio. Outra doença bastante comum é a dependência de álcool. E no Brasil, nós temos a incidência do alcoolismo, ela é muito alta. Então, o alcoolismo também precisa ser tratado, é uma doença que precisa ser cuidada também. A dependência de drogas também está envolvida em suicídio, menos do que o álcool, mas a gente também tem bastante casos de suicídio em pacientes com dependência química. E outras duas doenças também que estão envolvidas no suicídio são a esquizofrenia e os transtornos de personalidade. Principalmente o transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno no qual a pessoa é extremamente impulsiva e ela tem oscilações de humor muito grande. Então é muito importante sempre tratar a doença psiquiátrica de base para a gente poder prevenir o suicídio. Os principais fatores de risco para o suicídio. O principal deles, disparado, é ter uma doença psiquiátrica não diagnosticada e não tratada. Então é muito importante que, se você desconfia que alguém conhecido, um parente ou um amigo tem alguma doença psiquiátrica, encaminhe essa pessoa para um profissional especializado, no caso o psiquiatra. Mas nós temos vários outros fatores de risco. Quais são? Baixo nível socioeconômico e educacional, preconceito, perdas recentes. Então os estudos mostram que aproximadamente 3 meses antes de cada tentativa de suicídio, o indivíduo passou por algum fator muito estressante na vida dele. Solidão, tristeza, também são fatores de risco. Tentativas prévias de suicídio também. Por quê? Os estudos mostram que aproximadamente de 15 a 25% das pessoas que têm uma tentativa de suicídio, elas tentam novamente alguns meses depois. Outro fator de risco é ter histórico familiar para suicídio, porque existe uma questão genética para o suicídio, por incrível que pareça, mas existe.
Outros fatores também bastante importantes: doenças físicas incapacitantes, doenças que cursam com dor crônica. Então, assim, na verdade, são vários os fatores envolvidos. Então, quando uma pessoa procura a gente, em geral a gente tem que fazer toda uma investigação de como está a vida dessa pessoa, como essa pessoa está pensando, o que ela está sentindo, para a gente poder prevenir e detectar o risco de suicídio dessa pessoa. E o que fazer para prevenir o suicídio? O suicídio é um movimento extremamente complexo. Envolve fatores emocionais, fatores biológicos, fatores culturais, fatores sociais. Então, assim, não é simples, mas a grande maioria dos suicídios pode ser evitada. O que é o principal a fazer? O principal é você dar sempre atenção para a pessoa que está com ideação suicida. O que seria essa atenção? É você conversar com a pessoa, escutá-la de uma forma empática, mostrar que você está entendendo os sentimentos dela, não julgar, não criticar. Então isso é extremamente importante. O apoio da família é muito importante também. Então quando a pessoa tem um suporte familiar melhor, ela é mais bem amparada, mas isso também serve para a rede de amigos. Outra coisa importante é você conversar e investigar se a pessoa está com algum plano já definido, se a pessoa já planejou o dia, o horário, como vai fazer, isso também é importante. E conversar com essa pessoa para ela desmistificar a questão desses sintomas, mostrar para ela que não é só ela que tem isso, que muitas pessoas têm esse tipo de pensamento, esse tipo de vontade, e orientar essa pessoa que no caso dela estar mal, dela procurar uma ajuda especializada, no caso o psiquiatra ou o psicólogo. Então o diálogo ele é sempre a melhor ferramenta para a prevenção.